Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Cálculo Diferencial aplicado à computação. Nesse vídeo aqui, gente, nós vamos estar concluindo o exemplo 6, que é o exemplo que consta do esboço gráfico completo de algumas funções. Nos vídeos passados nós abordamos itens A, B e C, e agora vamos encerrar este exemplo abordando o item D, que consta da função j de x igual a 1 sobre x menos 1. Esse esboço gráfico completo, gente, ele passa por algumas etapas. Primeiro vamos determinar pontos críticos, classificar os pontos críticos, intervalos de crescimento e de decrescimento, concavidade, assentos verticais, assentos horizontais, raízes e, por último, juntar todas essas informações no esboço gráfico. Tá certo? Então aqui no quadro eu tenho a minha funçãozinha, j de x igual a 1 sobre x menos 1. Então, gente, nosso esboço gráfico ele passa por algumas etapas, que são muitas, como a gente viu ali. Eu anotei aqui, tem um roteirozinho que eu vou seguir. Primeira etapa, nós vamos buscar por pontos críticos. Tá certo? Então, esses pontos críticos podem ser de duas formas. Onde a derivada j' é igual a zero, ou onde a derivada não existe. Certo? E a função exista, porque para ser um ponto crítico tem que estar no domínio da função. Mas isso aí a gente vê na aula. Primeira coisa, então, é derivar isso aqui. Ó. J' de x vai ser o quê? Vai ser a derivada de 1 sobre x menos 1. Então, vamos usar aqui a regra do quociente. Vai ser o quê? Vai ser a de baixo vezes a derivada da de cima, menos a função de cima vezes a derivada de baixo. Derivada de x menos 1 é 1. Sobre a de baixo ao quadrado. Então aqui nós podemos, na verdade, observar aqui. Vai dar 0, menos 1 vezes 1 vai dar menos 1, então vai dar menos 1 sobre x menos 1 ao quadrado. Então esta é a nossa derivada. A gente vai precisar dela não só para os pontos críticos, mas para estudar o crescimento da função também. Tá certo? Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos buscar o ponto crítico para o qual a derivada se anula, se é que ele existe. A gente vai pegar esta função aqui, ó, que a gente acabou de achar, menos 1 sobre x menos 1 ao quadrado, igual a zero. Aí faz o produto cruzado, ó, aqui você pode entender como 1, então vai ficar menos 1 vezes 1 menos 1 igual a 0 vezes zero. Ou seja, isso implica que não existe x tal que j' de x igual a zero. Tá certo? Mas isso não quer dizer que eu não estude nenhum valor. Vamos observar que a minha derivada, ela tem uma descontinuidade aqui, em x igual a 1. Contudo, eu não posso dizer que x igual a 1 é um ponto crítico, porque ele também não está definido na função. Mas a gente pode selecionar ele como ponto de separação. A derivada primeira ela é usada para estudar o crescimento da função. Então, de certa forma, esse 1 aqui ele pode ser um ponto de mudança de crescimento. Então, guarde ele aí, certo? Então, note que J não possui pontos críticos. Não possui pontos críticos. Então, a segunda etapa agora, que é a classificação, a gente pula ela. Por quê? Porque não há pontos críticos a classificar. Note que, voltando aqui, o 1 aqui ele zera o denominador, então ele dá problema na derivada, mas ele também dá problema na função. Então, para ser um ponto crítico, ele tem que estar no domínio da função. Tá certo? Então, ele não está. Então, não existem pontos críticos a classificar. Certo? Então, a etapa 2 está vencida. Na etapa 3, a gente vai estudar o crescimento da função. Para isso, a gente vai pegar um representante aqui e um representante aqui, ou seja, um antes do 1 e um depois do 1. E vamos jogar nessa tabelinha aqui, ó, x, intervalo. Vamos jogar na função derivada, Vamos ver o sinal de saída, se é positivo ou negativo, e vamos fazer a conclusão com relação ao crescimento. Então, eu vou pegar aqui o 0, correspondente a um valor menor que 1, e o 2 correspondente a um valor maior que 1. E vou jogar ambos na
derivada primeira. Quando eu jogo zero, gente, ó, menos 1 sobre 0 menos 1 vai dar o quê? 0 menos 1, né, ao quadrado vai dar ó, menos 1 ao quadrado, que vai dar 1. Menos 1 sobre 1 dá menos 1. Jogar o 2 agora. Ó. Menos 1 sobre 2 menos 1, 2 menos 1 dá 1. Ao quadrado dá 1. Menos 1 sobre 1, menos 1. Ambos o sinal deu negativo. Então, minha função ela decresce tanto antes do 1 como depois do 1. Então, ó, j decresce em x menor que 1 e j também decresce em x maior que 1. Então, é como se ela fosse assim, ó, desce aqui, desce aqui. Tá certo? Aí, na quarta etapa, nós vamos analisar a concavidade. Para analisar a concavidade, nós precisamos o quê? Estudar a derivada segunda, achar os pontos nos quais ela é zero e no qual ela não existe, mas a função vai existir. Então, nós temos aqui o seguinte, ó, x vão ser os mesmos, né? Quer dizer, vamos aqui primeiro igualar, né? Derivar, né? Então, nós temos aqui, ó, j, duas linhas de x, é o que? A derivada desta função aqui, ó, menos 1 sobre x menos 1 ao quadrado. Essa derivada aqui, gente, vai ser o quê? A função de baixo, x menos 1 ao quadrado, vezes a derivada de cima, que é zero, a derivada de 1 é zero, menos a de cima, menos 1, vezes a derivada da função de baixo. A derivada dessa função aqui é quem, gente? Ó, vai ser 2x menos 1 vezes 1. Então, vai ser 2x menos 1, que você usa a regra da cadeia, certo? Sobre x menos 1 ao quadrado dá x menos 1 à quarta. Lembrando que a elevado a m elevado a n é a m vezes n. Então, ficou ao quadrado, ficou o quê? A quarta. Então, observe aqui, nós temos o seguinte, ó, menos com menos vai dar mais, vai dar 1 positivo, vezes esse cara aqui vai dar 2x menos 1. E aqui vai zerar, né? Então, vai ser 2 vezes x menos 1 sobre x menos 1 a quarta. Corta um cara daqui com um cara daqui, vai dar 2 sobre x menos 1 ao cubo. Então, essa é a nossa derivada segunda. O que a gente vai fazer? Vamos igualar ela a zero. Ó. Então, você vai ter 2 sobre x menos 1 ao cubo igual a zero. Então, nós temos aqui o seguinte, ó, pode observar 1 aqui, vai ser 2 vezes 1, vai dar 2, né? E isso aqui vai dar zero, né? 0 vezes x menos 1 ao cubo vai dar zero. Então, isso aqui implica o quê? Que 2 igual a zero, ou seja, não existe x, tal que a derivada segunda dê zero. Aí você falou, professor, o ponto 1 aqui, ele é um ponto crítico. Não necessariamente, né? Porque ele não está definido na função, que é o 1. Mas ele vai ser um ponto de mudança ou possível mudança de concavidade. Certo? Então, a gente vai estudar a concavidade antes e depois. Uma tabelinha semelhante a esta. Ó. Nós vamos ter o x, vamos ter o intervalo, vamos ter o sinal da derivada segunda, ou quer dizer, o valor dela, o seu sinal e a conclusão. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou continuar jogando o 0 e o 2. Não é porque 0 está antes de 1 e 2 está depois. Então, para x menor que 1 e aqui para x maior que 1. 0 substituído dessa função, gente, dá quanto? 0 menos 1, menos 1. Ao cubo menos 1. 2 sobre menos 1, menos 2. Sinal negativo. Jogar o 2 agora. 2 menos 1, 1. 1 ao cubo, 1. 2 sobre 1, 2. Sinal positivo. Então, o que eu percebo? Que a concavidade vai ser para baixo, ó, sinal negativo, em x menor que 1. E vai ser para cima, certo? Em x maior que 1, porque o sinal da derivada segunda deu positivo. Então, vai ser uma coisa tipo assim, ó. Para baixo, para cima. A abertura da curva. Beleza? O crescimento foram sempre decrescentes, né, a função, mas a concavidade mudou. Agora vamos para a quinta etapa. Assíntotas verticais. Assíntotas verticais são caracterizadas por descontinuidades. Essa função tem. Note que x igual a 1 é uma descontinuidade de j.
Então, a gente vai calcular dois limites laterais. Limite x tendendo a 1 pela esquerda, né, da função Q, 1 sobre x menos 1. Aí, ó, 1 pela esquerda, gente, é um número um pouquinho menor que 1. Menos 1 vai dar pertinho de zero, só que negativo. 1 sobre 0 vai para o infinito, né, o número perto de zero, né? Só que vai para o infinito negativo, porque esse denominador é negativo. Só que você vai perceber que quando o x for para 1 pela direita, vai ser parecido também, né? Só que vai mudar o infinito, né? Você vai ter que a função f de x, limite de x tendendo a 1 mais de o quê? 1 sobre x menos 1. 1 mais é um pouquinho maior que 1. Menos 1 vai dar zero positivo, mais perto de zero. 1 sobre algo perto de zero é o quê? Mais infinito, porque o denominador agora é positivo. Na dúvida, pega uma calculadora e joga alguns valores. Então, o que você tem aqui, gente? Você tem que x igual a 1 é uma assíntota vertical, certo? Então, minha função vai ser uma coisa tipo assim, ó. Então, quando eu for para 1 pela esquerda, vai fazer isso. Quando eu for para 1 pela direita, ó, vai fazer assim. Ela vai ficar assintótica a essa assíntota aqui, sem tocar ela, beleza? Eu não vou colocar esse pré-desenho aqui, porque vai ocupar espaço. A gente precisa de todo o espaço possível. Então, nesse caso, está anotado ali, x igual a 1 assíntota vertical. E assíntotas horizontais, como é que a gente faz? A gente estuda o que? Os limites no infinito. Então, vamos observar o seguinte, limite x tendendo a menos infinito de f de x é o limite de x tendendo a menos infinito de 1 sobre x menos 1. Vou botar logo 1 sobre x menos 1, né? Porque a função só tem essa, né? Quando eu vou para o menos infinito, isso aqui vai para onde, gente? Menos infinito, menos 1, menos infinito. 1 sobre infinito, 0. Né? Independente de ser positivo ou negativo. Você vai perceber que quando for positivo, a mesma coisa, né? Porque infinito menos 1 dá infinito. 1 sobre infinito dá 0. Então, para mais ou menos, sempre vai dar 0. Isso quer dizer o quê? Quando eu vou para os infinitos, eu vou ter uma assíntota agora horizontal, ela vai ser y igual a 0, né? Y igual a 0 é uma assíntota, né? Horizontal, beleza? Então, quando eu vou para o mais infinito ou para o menos infinito, vai ser uma coisa tipo assim, porque em números negativos, ó, antes do 1 isso aqui é negativo, então ela vai ficar abaixo. Quando eu for para mais infinito, ela vai ser assim, beleza? Mas isso aí a gente coloca ali no lugar. Então, só vamos botar aqui a conclusão. Ó. Y igual a 0 é uma assíntota horizontal. Beleza? Então, gente, a próxima etapa agora são as raízes. Sétima etapa. Mas você vai observar que essa função aqui se parece com as derivadas dela. Ela não vai ter raiz. Mas vamos fazer essa conta. Ó. J de x igual a 0 implica que 1 sobre x menos 1 igual a 0. Essa função aqui você vai perceber que ela não se anula. Por quê? Fazendo aqui o produto cruzado vai dar 1 igual a x menos 1 vezes 0, 0. Ou seja, implica que não existe x tal que j de x dê 0. Agora a gente pode pegar isso tudo e colocar num gráfico. Então, quando o gráfico tem assíntota, gente, não sei se eu já mencionei isso, a gente vai sempre começar por elas. Ó, y igual a 0 é uma assíntota horizontal, né? Então eu vou fazer o eixo y tracejado. Por quê? Quer dizer, o eixo y igual a 0 quer dizer o eixo x, né? O eixo x eu vou fazer tracejado. E aqui no 1 também, ó. Em x igual a 1, eu vou fazer também tracejado. São assim, são retas imaginárias que a função nunca pode ultrapassar. Então, observe aqui o seguinte. Quando eu estou indo a 1 pela esquerda, ó, minha função vai para o menos infinito. Quando eu estou indo a 0 ou ao menos infinito, minha função vai para 0. Né? Ó, mais ou menos infinito vai para 0. Então, o gráfico aqui vai ser assim. E observe que, inclusive, isso bate com a concavidade. Embora ele está parecendo que está tocando aqui, mas não está não, viu? Tá assintótico. Daqui a pouco a gente vê ali no soft, né? Melhor, no esboço melhor. Então, ele vai fazer isso. Ó. Observe que, ó,
ela é decrescente, e observe que a concavidade antes do 1, ó, para baixo. Depois do 1, o que acontece? Quando eu venho para 1 pela direita, os valores da minha função elas são sempre positivos, que é maior que 1, esse denominador, né, ou maior que 0, né? Então ele vai vir o quê? Para o mais infinito, tá aqui, ó, um mais infinito, ó, vai ser isso aqui, ó. E quando eu vou para o infinito positivo, ele vai para 0, então vai ser isso aqui, ó. E observe que ela continua decrescendo em todos os dois casos, né? À medida que eu aumento, que ficou meio torto, né? Mas vamos lá, vamos melhorar aqui. À medida que eu aumento, ela vai decrescendo e a concavidade dela agora está para cima, certo? Você vê que bate tudo que a gente obteve, certo? O seu esboço, né? Quer dizer, o esboço gráfico ele é só para a gente confirmar o que a gente viu. Perceba que ela não corta o eixo X, ela não tem zeros, né? A gente vai ver isso ali no soft também, né? Eu tenho lá o esboço gráfico já pronto, mas eu utilizei um soft aí, ou GeoGebra ou o próprio Jupyter Notebook, beleza? Então vamos aqui só repassar para ver se tem alguma informação adicional. Então aqui no item D, né? Tá aqui. Item, eu acho que é esse. Então a primeira coisa a gente derivou, achou essa função. Igualou a 0, viu que não tinha raízes. Note que essa função não é bem definida em x igual a 1. Então, nesse caso, não há pontos críticos, uma vez que o ponto de definição de J' é um ponto fora do domínio de J. Que eu já até concluí aqui, que não tinha pontos críticos, tá certo? Mas aí no passo 2, que eu vou classificar esses pontos críticos, né? Está dizendo que não tem ponto crítico. É a conclusão que a gente teve ali no quadro. Mas este 1, ele é um ponto de separação, ou possível mudança de crescimento. Aí eu vou pegar a minha derivada e substituir, né, um valor antes e um valor depois para ver o comportamento. Substituindo 0, dá menos 1, que deu negativo, decrescente. Substituindo 2 na derivada, ó, também dá menos 1, que deu negativo, decrescente também. Aí a gente deriva essa função mais uma vez. Eu omiti aqui a derivada, mas fiz ali no quadro. Tá certo? Então a derivada vai dar esta função aqui. Novamente a gente iguala ela a 0 e vê que também não vai ter solução. Né? Fazendo aqui o produto cruzado, vai dar 2 igual a 0, isso não existe em matemática. Então não tem solução, tá certo? Só que, de novo, o 1 aqui é um ponto que de descontinuidade dessa derivada. Então a gente vai testar um cara antes e um cara depois. Jogando na nossa derivada, J duas linhas, o valor 0 e o valor 2, a gente obtém menos 2 e 2, ou seja, negativo antes do 1 e positivo depois do 1, ou seja, antes do 1 a concavidade para baixo, depois concavidade para cima. Aí o que acontece? A gente vai perceber que nós temos uma descontinuidade x igual a 1. Sempre quando a gente tem uma descontinuidade, a gente tem que estudar limites o quê? Laterais. Tá certo? Então, com 1 menos deu menos infinito, com 1 mais, mais infinito. Então, de fato, quando se aproxima do 1, uma hora ela vai descer, né, o 1 negativo, e outra hora vai subir quando for por 1 positivo. Ou seja, números maiores um pouquinho que 1 vai tender para mais infinito. Números menores um pouquinho que 1 tender para menos infinito. Logo, x igual a 1 é a assíntota vertical de J. Aí agora eu quero as assíntotas horizontais. Calculei os limites, o quê? Com x tendendo a mais e menos infinito. Nesse caso aqui, gente, eu botei menos infinito, mas é mais infinito. Eu vou fazer esse conceitozinho depois. Então, em ambos os casos, vai para 0. Logo, y igual a 0 é a assíntota horizontal de h. Note que j não possui zero. Se a gente igualar a função que nos foi dada, que é 1 sobre x menos 1 igual a 0, a gente vai ter o quê? 1 igual a 0 também não tem, né, solução. Aí, por último, a gente joga isso tudo no gráfico, que é a conclusão que a gente chegou ali no quadro. Perceba que aqui em 1, ó, o gráfico nunca vai passar, ó, tendendo a 1 pela direita vai para mais infinito, tendendo a 1 pela esquerda menos infinito, tendendo a menos infinito ela vai para 0, tendendo a mais infinito vai para 0. Decrescente em todo o domínio, com cavidade antes do 1 para baixo, depois do 1 para cima. Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado, gente. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários. Muito obrigado, até a próxima.